Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves e nesse meu canal estou fazendo uma série de vídeos em que eu exploro, tá, os fundamentos do Bitcoin, analisando através de estatística, indicadores de macro e de longo prazo, tá? Analisando também através do gráfico com o TradingView, tá? E nesse vídeo de hoje eu quero explorar duas médias, tá? E essas do cruzamento dessas médias indicam chamado, tá, um indicador chamado PR Cycle, que ele indicou todos os topos finais do ciclo do Bitcoin, tá? E se você gostar desse vídeo e quiser assistir os vídeos anteriores, clica no card aqui em cima, tá? Que você vai ser direcionado para os vídeos anteriores. E eu quero mostrar uma coisa para vocês do que esse indicador, além de mostrar topo, ele também mostra sobre o ciclo de baixa, tá? Então, mais uma vez, eu continuo com viés baixista no Bitcoin no médio prazo. Isso não quer dizer que no longo prazo, daqui a 5, 7 ou 10 anos, o Bitcoin volte a superar seu topo. Mas eu quero dizer que nos próximos, talvez 6 ou um ano, ou talvez nesse até concluir o final de baixa desse ciclo, eu continuo com viés baixista e esse indicador também confirma isso para a gente. E se você ficar até o final assistindo esse vídeo, eu vou te mostrar outros indícios de que sim, essa retomada de alta provavelmente é uma retomada falsa, tá? Principalmente porque essa alta foi causada por um evento chamado short squeeze. Muita gente estava apostando na baixa do Bitcoin e o preço, né, começa a liquidar essas pessoas e o preço sobe de uma forma muito rápida. Mas isso é como a gente chama de fogo de palha, né? Essa alta queima a palha, queima o gás e finalmente o Bitcoin volta a seguir seu curso, que no médio prazo é a continuação do ciclo de baixo. Posso errar? Sim, se uma coisa acontecer e eu vou mostrar para vocês também. Mas continuo com meu viés baixista. Então vamos lá aqui, eu vou colocar minha tela e vou explicar para vocês como é que funciona esse indicador PI ciclo do Bitcoin, tá? Esse indicador PI ciclo, ele utiliza basicamente, tá, duas médias móveis, tá? A média de 365 dias e a média agora ele utiliza as médias, né, com candles de alta. Perceba que não é uma média simples. Ela utiliza uma média dos últimos 350 dias de fechamento de alta. Já a média com 111 dias, ela utiliza os 111 dias com base no fechamento do candle de baixa, tá? Então, se um candle abriu em alta e fechou em baixa, essa média conta. E assim, a média de 350 dias também é a mesma coisa. Se o candle abriu em alta, abriu no determinado valor e fechou em alta, essa média vai contar. Então, é assim que funciona esse PR ciclo, tá? Esse indicador baseado em média. E por que isso é importante, tá? Porque isso molda o comportamento e coloca o comportamento das pessoas e joga no indicador, entendeu? Muita gente não acredita em médias móveis por si só. Eu também, utilizando só uma média simples, eu não acredito assim 100%, mas essas médias e elas utilizando alguma modificação, seja ela exponencial, que dá mais peso ao aos últimos candles, ou uma média como essa que ela utiliza só os candles de venda e os candles de compra, isso vai de certa forma moldar o comportamento das pessoas. Então vamos dar uma olhada nesse indicador aqui, no como ele se comportou nos outros ciclos. Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui o primeiro ciclo do Bitcoin, tá? Esse indicador PI ciclo, ele indicou, né, um topo local aqui no Bitcoin e finalmente o topo final.
Aí perceba o porquê que ele continuou a subir, tá? Mesmo o indicador mostrando o topo, tá? Justamente porque o preço superou essa média de 111 dias nesse ponto aqui, ó. Veja que o preço superou, fez suporte e finalmente foi marcar o topo, com também o PI Circle indicando o topo, que é o cruzamento dessas médias, quando a média de 111 dias cruza para cima da média de 350 dias. Isso indica topo e a gente inicia finalmente o ciclo de baixa. Mas onde é que a gente confirma o ciclo de baixa? Quando a média cruza para baixo? Bom, não é bem assim, né? A gente viu que a gente teve um cruzamento aqui para baixo e a gente teve um início da alta. Mas para confirmar de fato que essa alta tinha acabado, a gente utiliza a retração de Fibonacci, tá? Aqui, ó. Vê, se a gente utilizar uma retração de Fibonacci e colocar do topo até o fundo feito, tá? O Bitcoin foi exatamente, ó, buscar, né? Veja, ele nem foi buscar aqui 61,8% de Fibonacci. Ele foi exatamente buscar 50% da retração de Fibonacci e finalmente voltou a cair. Para ter uma confirmação mais precisa, tá? A gente teria que analisar, tá? Toda essa faixa de Gaza aqui, ó, tá? Toda essa faixa de Gaza entre 50% a 61% de Fibonacci, rejeitou e a gente teve a confirmação do movimento de baixa. Vamos ver agora o segundo ciclo de alta, tá? Que a gente chama do ciclo de 2017. A gente tem o preço tendo suporte nessa média de 111 dias. E é lógico que, como ela era suporte, ela passa a tender a se tornar uma resistência, tá? E se a gente fazer novamente uma retração, aqui ó, o PI Circle aqui indicou topo, aqui nos 17 mil dólares, com cruzamento da média de 111 dias, por cima da média de por cima da média de 350 dias. Teve o cruzamento novamente para baixo e finalmente essa média de 111 dias se torna resistência, tá? E se a gente, para confirmar o ciclo de baixa, pega do topo até o final aqui de baixa e novamente o Bitcoin foi entre a zona de 50% a 61% de Fibonacci para confirmar de fato o final do ciclo de final do ciclo de alta e a gente caminhar para um ciclo de baixa. E perceba, ele passou um longo período de tempo caindo, tá? E agora o que a gente vê, tá? Bom, ele só reiniciou para um novo ciclo de alta quando rompeu, de fato, essa média de 111 dias e foi buscar, né, o topinho justamente na média de 355 dias, mas isso não configura de fato um topo. O topo seria com o cruzamento das médias, como eu mostrei para vocês. E nesse ciclo de alta, como é que tá? Novamente, ó, caiu abaixo da média de 111 dias, lá no Corona Dump. Ficou a média de 111 dias passou a ser suporte e finalmente o Bitcoin foi fazer também o topo final, né? Com o cruzamento também dessas médias aqui em 65 ou 64 mil dólares, dependendo da exchange que você esteja olhando. Eu estou olhando aqui na PLX, que mostra os fechamentos diários do Bitcoin. E agora veja que interessante, pessoal. O Bitcoin, veja, eu vou tirar isso daqui para vocês conseguirem enxergar com mais detalhe. O Bitcoin vinha numa queda, tá? Formando o que a gente chama de cunha descendente, tá? Eu também considerava isso como um padrão de continuação do movimento de baixa, porém, né, esse padrão já é bullish, mas nesse ponto aqui, ó, a gente tinha muita gente shortando o Bitcoin. E isso causou o movimento que eu falei para vocês no início do vídeo, short squeeze,
Isso faz com que as pessoas sejam liquidadas em suas posições, né, de short, e o preço começa a subir de forma acelerada. E nesse momento, o que é que o preço foi buscar? A média de 111 dias que eu estava mostrando para vocês, que isso passa a ser resistência. Ora, ela era suporte e agora passa a ser resistência. Para confirmar esse ciclo de baixa, a gente traça do topo até o fim, o fundo desse movimento de baixa, e o movimento será confirmado, o ciclo de baixa, entre a região de 61,8 e 50% de Fibonacci. Veja, o Bitcoin não foi buscar a região de 61,8, mas está bem próximo dessa região aqui de 50%. E veja que no ciclo de 2014, que eu falo do ciclo de baixa, ele ficou um tempinho aqui até voltar a cair, tá? Isso pode acontecer e as altcoins podem disparar. Mas fiquem atentos, se o Bitcoin novamente começar a cair, todo o mercado cripto vai derreter, e provavelmente muito mais do que o Bitcoin, tá? Então, se o Bitcoin não superar essa região aqui, muito provavelmente a gente vai iniciar um ciclo de baixa mais prolongado. Bom, isso é o que eu queria mostrar para vocês, levando em conta esse indicador PR Circle, tá? Mas eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é no gráfico semanal, tá? Vou colocar aqui no gráfico semanal. Que esse gráfico semanal, ele mostra uma coisa interessante. Essa zona aqui, ó, entre essas duas linhas azuis, ela mostra uma ótima zona de acumulação de Bitcoin. Quando ela rompe essa zona, é como se o Bitcoin começasse a iniciar uma bolha. Veja que essa zona de acumulação aqui, ó, está muito confluente com essa zona de acumulação. Por que aqui eu não considero uma zona de acumulação? Porque isso aqui foi considerado lá no Corona Dump, que foi um crash, todo mundo buscando liquidez. E isso aqui foi um evento de uma extrema oportunidade de compra do Bitcoin. E a gente tem um preço, digamos, justo no Bitcoin dentro dessas linhas azuis aqui. Veja que o Bitcoin ainda não está nessa zona, e provavelmente para o Bitcoin voltar nessa zona, para uma zona de acumulação, a gente está aqui entre 20 mil e 25 mil dólares. Se o Bitcoin, né, cair lentamente, a gente vai ter, né, essa zona de acumulação aqui na faixa de 30 mil dólares. 30 a 35 mil dólares. Então quem comprou nessa faixa de 29, ainda assim é uma ótima compra do longo prazo, pensando no longo prazo, tá? Então, além disso, eu também quero mostrar um longo canal de alta, que ele é muito confiável, tá? Por quê? Porque ele tem vários toques, tanto, né, na base do preço do Bitcoin em escala logarítmica, tá? Como nos topos, tá? do ciclo do Bitcoin. Veja que uma ótima não, né? Seria a maior oportunidade do século de comprar Bitcoin na baixa, seria aqui em 10 mil dólares. Eu acho muito pouco provável do preço ir nesse momento, mas isso pode sim cair lentamente e buscar até essa zona aqui de 20 mil dólares. Como eu posso comprovar isso, tá? Projetando os ciclos anteriores no ciclo atual, tá? Se o preço, veja que ele está se comportando bem parecido, né, com os pumps, né, anteriores. Eu peguei esse movimento, que foi o movimento de 2018, e repliquei nesse movimento aqui, ó. Se o Bitcoin passar a replicar esse movimento de baixa, ele pode sim buscar essa zona de acumulação aqui, ó, entre essas duas retas, entre a região de 24 a 30 mil dólares, e talvez, sei lá, aconteça um crash mundial, o Bitcoin vá rapidamente buscar essa zona mais baixa do canal de baixa, ou do canal de alta, né? Veja que no longo prazo o Bitcoin tende a se valorizar, né? Ele iria buscar aí os 15 mil dólares, seria a compra do século. Bom, eu também quero mostrar mais uma coisa para vocês, já que você ficou até agora
no final do ciclo, que não é mais no gráfico semanal, mas sim no gráfico mensal, tá? Deixa eu tirar esse canal aqui de alta. Deixa eu tirar também essas retas. Bom, deixa não vai atrapalhar. É esse indicador aqui, ó, baseado em RSI no gráfico mensal, tá? O que isso nos mostra? Bom, vamos analisar esse indicador aqui, ó. Esse indicador é basicamente o RSI numa média móvel de 20 períodos, tá? Períodos, se a gente está no gráfico mensal, então vai ser 20 meses, tá? De fechamento. Bom, no ciclo de 2013, a gente teve, né, dois topos seguidos, tá? O Bitcoin formou dois topos, e eu acho que isso era muito provável, até porque a liquidez do Bitcoin era muito baixa naquela época, não se tinha muita gente negociando Bitcoin. E veja o seguinte, ó, o Bitcoin perdeu essa média, ou o Bitcoin, né, o RSI perdeu essa média, e rapidamente ele se recuperou acima dessa média, tá? Claro que isso era possível por causa da baixa liquidez, tá? Ó, veja, ele perdeu essa média, o RSI, para a gente confirmar o ciclo de baixa. Fez um pullbackzinho, não foi buscar a média, tá? E finalmente passou todo o período abaixo dela. E quando foi que ele iniciou o novo ciclo de alta? Quando ele finalmente rompeu essa média aqui, o Bitcoin iniciou uma bull run muito homogênea até o topo final em 2018. Em 2017, final de 2017 para 2018. E novamente, ó, ele perdeu essa média, ficou fazendo, né, movimentos abaixo dela. Veja que o Bitcoin ele não sobe reto, assim como ele também não cai reto, ele sobe fazendo ondas e cai fazendo ondas também. Ele rompeu, né, finalmente aqui, iniciou um microciclo de alta, tá? Fazendo um topo local aqui na zona de 50% de 50 não, foi 60% do RSI mensal. Perdeu essa média, formou novamente o ciclo de baixa, microciclo de baixa, e ele novamente foi formar um novo ciclo de alta quando rompeu essa média. E nesse momento, que esse indicador nos diz? Que a gente já perdeu essa média de 20 períodos, o RSI, né, no caso, perdeu. E ele já fez o range do movimento de baixa, assim como 2018 e 2014. Ele já está fazendo o movimento de baixa, que a gente chama de pivô. Se esse movimento for abaixo aqui, muito provavelmente a gente vai finalmente finalizar o ciclo com um RSI aqui nessa base aqui, ó, entre 40% do RSI, ou o indicador mostrando 40%. Eu já expliquei como funciona esse indicador RSI. Se você quiser assistir o vídeo anterior, clica aqui em cima, e eu também mostrei para vocês que ele mostra o final do ciclo de baixa e também uma possível final do ciclo de alta com base no indicador RSI bandas, tá? Então, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal e curte, compartilha, comenta esse vídeo, coloca aí sugestões de como eu posso melhorar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.